E nosso trabalho vai falar sobre abate de ovinos e caprinos. O grupo é composto por mim, Bárbara, Karen, Matheus, Vinícius, João Vitor e Yuri. Pode passar. Introdução. O Nordeste brasileiro ele tem se destacado como uma área de vocação para a exploração de ruminantes domésticos, que no caso os caprinos e os ovinos. Esse potencial ele vem decorrente da vegetação natural, o que vai garantir a manutenção e a sobrevivência dos animais dessa espécie. A produção da carne ovina e caprina, ela tem maior relevância nas regiões áridas e semiáridas, né, que é o clima característico do Nordeste, por conta da capacidade de adaptação dos animais, especialmente os caprinos. Essa produção, ela ocupa um espaço no mercado não só no aspecto qualitativo e quantitativo, mas também no aspecto social, em relação, assim, vai gerar emprego, renda para essa população dessa região. A criação de ovinos e caprinos, ela tem grande importância para a população rural de vários países, porque a carne ela tem um elevado valor nutritivo e tem, como eu já tinha falado, os animais ele tem uma grande adaptabilidade, o que faz com que esse produto seja uma alternativa muito viável para a alimentação da população dessas regiões. O mercado da carne ovina e caprina, ela está em ascensão em todo o país, né? Está em crescimento, porque os preços hoje dessa produção, elas representam bem mais do que o preço pago pela carne bovina nas mesmas condições de produção. Falando em estatística, o Brasil ele possui o 10º maior rebanho do mundo de caprinos e ovinos, com cerca de 8 milhões de cabeças, e o Nordeste, ele está bem mais representado, né, por essa produção, com 94% dessa quantidade. Em relação ao manejo, o manejo que antecede o abate dos animais, ele tem sido muito questionado pelos pesquisadores na área de bem-estar desses animais de pequenos ruminantes, porque ainda há pouca informação e discussão acerca desse assunto, o que leva aos produtores a realizarem o manejo pré-abate inadequado. O fato dos animais terem uma boa adaptação a esses ambientes de clima quente e seco leva alguns produtores a negligenciarem os aspectos de bem-estar. E aí eles não levam em consideração as necessidades do conforto térmico, do ambiente que o animal vive e do estresse causado por esse manejo impróprio. E também das condições precárias, desde o transporte do animal, né, do embarque do animal, até o processo do abate mesmo propriamente dito. Só que, assim, por outro lado, hoje os consumidores, eles têm cada vez mais estado exigentes e atentos ao modo de criação desses animais. E aí está fazendo com que os produtores se atentem para que esse manejo não influencie na qualidade da carne e aí esses produtores não acabem perdendo uma quantidade significativa de vendas, né? O pré-abate e a insensibilização são os momentos cruciais, né, os momentos mais importantes do processo de produção, porque são essas etapas que são as mais estressantes ao animal, que esse estresse gerado no pré-abate e na hora da insensibilização, se não for feito de forma correta, ele pode causar um estresse que pode comprometer de forma significativa a qualidade da carne. E aí vai fazer com que o produtor perca suas vendas, né? Porque se a carne for ruim, os consumidores vão acabar não comprando. Pode passar. O processo de abate, aqui nesse slide, a gente colocou de forma resumida que precisa manter o animal em jejum
no transporte, jejum hídrico e alimentar. E após chegar no local do frigorífico, no caso, os animais eles podem ter acesso à água para poder tentar minimizar o estresse causado por esse transporte. Após isso, o animal ele tem que tomar banho para poder tirar toda a sujidade e para que essa sujidade não seja transferida para a carne no processo de corte. Após isso, é feito o atordoamento do animal, que é o processo da insensibilização. É feito o penduramento do animal, faz a sangria, retira a pele, faz os cortes e também faz o corte ao redor do ânus, que é onde é muito importante para que o conteúdo fecal que ele se encontra não passe para a carne na evisceração do animal. E aí faz a evisceração e após isso faz a inspeção das vísceras do animal. O processo UFLA é o processo de esquartejamento, que é conhecido por esse nome, que ele vai ter a vantagem de aproveitar toda a carcaça do animal, que aí vai facilitar, vai ter uma obtenção de peças com ótima relação de carne e osso. E aí vai ter uma boa apresentação e mais facilidade na hora do consumidor estar preparando essa carne. Pode passar. Então, antes dos animais irem para o abate, deve ser feita a seleção. Vão escolher os animais aptos, animais com bom score corporal, com condições boas. Então, temos nas imagens aí o score corporal de 1 a 5. O ideal é o score corporal de 3, onde tem um músculo volumoso e uma moderada cobertura de gordura, que é o escolhido para o abate. Eles devem ser livres de enfermidades, então vão avaliar a vivacidade do animal, o aspecto do pelo, se o pelo está brilhoso, se o pelo está opaco. Vão avaliar também a mucosa ocular, que irá evidenciar se o animal tem ou não anemia e se há indícios de diarreia. Animais criados extensivamente, normalmente eles são mais estressados ao serem manejados, porque não são acostumados com o contato com a presença humana. Então, é necessário um contato prévio antes de serem manejados para essa seleção, para que no momento da escolha para o abate, eles não sofram um estresse desnecessário. E também para evitar brigas, competição por alimentos e lesões que vão afetar a qualidade da carcaça, é muito importante que o produtor ele separe os animais em grupos sociais. Então, vão separados de acordo com a idade, categorias e raças. Pode passar. Bom, o manejo pré-abate, aí a gente começa a falar sobre um dos pontos cruciais no manuseio do animal, na carne. E ele é correspondente à etapa final da criação dos animais, nas últimas 24 horas. E engloba diferentes fatores estressantes, como reflexos psicológicos, físicos, ambientais, metabólicos. O animal ele sai de um local que ele está adaptado, um local que ele está acostumado. Ele sai aí de um determinado grupo de animal, pode ser misturado a outro. Isso aí requer uma intervenção humana que causa estresse ao animal, podendo desencadear diversos prejuízos, como algum trauma no curral na hora do manuseio, isso aí que pode perder rendimento de carcaça. Isso tudo tem perda quando o proprietário vai fechar o seu quadro de receita quando o animal é abatido e perda também para o frigorífico. O manejo pré-abate, ele é uma fase que antecede o abate, propriamente dito. Ele é um processo complexo, falando assim, de complexidade, ele deve ser feito por pessoas treinadas, deve gastar tempo, então, com o treinamento dessas pessoas, para que elas exerçam isso da melhor forma possível,
sem causar estresse ao animal, sem causar danos à carcaça. Nesse momento deve ser evitada a gritaria, a correria, a utilização de cachorro, a instrumento que possa ferir o animal, como os ditos garruchões, que usam ferros com pontas para assim, futucar o animal. Estimulador elétrico também não deve ser usado. E trabalhar, focar bem no treinamento dessas pessoas, frisando bem o bem-estar que eles devem conduzir os animais, desde ali quando vai apartar os animais para levar ao embarque, até a recebida do frigorífico, a condução desses animais dentro dos corredores pré-abate, tudo isso aí deve ter uma relação pessoa-animal muito bem feita. Pode passar. Bom, o tempo de jejum do animal vai influenciar diretamente na qualidade da carne que a gente pode vir a obter no final desse processo. Então, nessa fase, o animal ele vai ficar sem uma dieta hídrica e sem ingerir alimentos por 24 horas. Esse local onde eles vão estar alojados deve ser um local muito tranquilo para a gente estar evitando com que esse animal venha a entrar em um quadro de estresse e venha a ter prejuízos na carcaça. Esse período pré-abate desse jejum, ele é adotado principalmente para a gente reduzir a probabilidade de contaminação do conteúdo do trato gástrico-intestinal na carne, no momento da abertura da carcaça, porque um intestino com menor quantidade de alimentos ali, de conteúdo, vai ser muito mais difícil de ser perfurado e vir a cair o conteúdo desse intestino na carcaça e vir a contaminar e causar uma perda imensurável num processo de abate. No entanto, se a gente tiver, ao contrário, um tempo exacerbado de tempo de jejum, a gente pode vir a também ter alguns prejuízos com a qualidade dessa carcaça. Se a gente tiver um tempo de jejum muito prolongado, a gente pode vir a ter perdas de até 10% no rendimento da carcaça. Então, a gente vai ter um comprometimento da quantidade e da qualidade dessa carne. O jejum, ele antes do abate, ele vai reduzir a incidência de carne pálida, aquela carne mole exudativa, que é a famosa carne PSE. Então, a gente ter esse controle, a gente vai ter uma qualidade de carne melhor. Porém, se a gente tiver também um animal muito estressado por aquele ambiente, se não tiver feito o jejum certinho, a gente pode ter uma carne escura, aquela carne firme, seca, que é a famosa carne DFD, que vai causar também prejuízos para o produtor e para o frigorífico também. Então, a gente deve ter um controle aí sobre esse tempo de jejum, fazer certinho, para que não tenha percas na performance das carcaças e que os animais estejam com o bem-estar melhor possível. O embarque dos animais vai começar lá na fazenda, né? Então, desde lá da fazenda, a gente já tem pontos que vão ser de suma importância para aquele resultado final do abate ali. Então, se a gente tiver lá na fazenda o pessoal que está colocando os animais nos caminhões, for pessoas estressadas baterem nos animais, a gente já vai ter percas de rendimento de carcaça, que isso vai gerar hematomas, e depois esses hematomas terão que ser retirados da carcaça. Então, a gente já vai ter uma perca aí na quantidade, na qualidade da carne. Então, como o Vinícius disse, a gente tem que investir em pessoas que tenham esse conhecimento, que saibam que o bem-estar dos animais, desde ali do embarque para o frigorífico, vai influenciar no resultado final que a gente vai ter. Então, essa etapa é de suma importância. Então, os animais têm que entrarem para o livre e espontânea vontade dentro dos caminhões, não ter aquela
famosa forçada para os animais chegarem dentro do caminhão através do uso de pedaços de paus, ferrões ou até estímulos com ferrões elétricos. Então, isso vai ter um prejuízo tremendo no rendimento dos animais. Então, essa é uma etapa muito importante. O transporte é um dos fatores que mais levam ao estresse ao animal. O transporte mais utilizado no Brasil para conduzir os animais aos matadouros, frigoríficos, é o rodoviário, né? Geralmente ocorre no transporte problemas de contusões, lesões traumáticas, como fraturas e luxações, resultantes da imprudência do condutor, pelas más condições de acesso, pela falta de conservação das estradas e etc. Não raramente ocorre a morte dos animais, comumente por asfixia. Nessa etapa devem ser minimizadas todas as causas que possam desencadear o estresse dos animais. Alguns cuidados são recomendados, como minimizar o tempo gasto para apartar e embarcar os animais, piso do veículo apropriado, não superlotar o veículo, não viajar mais que 36 horas sem fornecer alimento e água aos animais e preferir viajar nas horas frescas do dia ou à noite. Passa aí, por favor. Período de descanso. Os períodos de descanso de longas viagens são considerados como um meio de prevenir os efeitos de privação alimentar e de água. Nos alojamentos das baias no frigorífico, é importante que todos os animais tenham acesso à água simultaneamente, para não haver coerência entre os animais e os indivíduos mais fortes não excluir os mais fracos. O ideal é 30 centímetros lineares de bebedouro para cada ovino de 20 quilos e cerca de 30 centímetros para os ovinos de 30 quilos. O tempo ótimo de descanso no frigorífico é de 3 horas após o transporte, para os animais acalmarem e recuperarem do estresse provocado pela viagem. Pode passar. Aí agora falando da insensibilização, tratando de qualidade de carne, aí vai ser uma das operações mais importantes aí, se não a mais importante, né, no abate desses animais. Visto que vai ser esse procedimento que vai evitar o sofrimento do animal e diminuir o estresse antes da sangria, né? Que prejudicaria a carne, deixando ela mais dura e com sabor alterado. Então, a gente vê que a qualidade da carne ela está diretamente ali relacionada com o grau de estresse desse animal, né? Se o animal estiver estressado, não tem jeito, vai combinar com a piora da qualidade da carne. Então, essa operação ela mantém também as funções vitais até a sangria. Aí o procedimento, como está falando aí, ele consiste em passar pelo cérebro do animal, tálamo e córtex, uma corrente elétrica alternada e de baixa voltagem, cerca de 70 a 90 volts, né, com intensidade não inferior a 25 miliamperes, por tempo suficiente. Então, esse procedimento é muito importante, se não o mais importante, é o que vai evitar, né, o sofrimento do animal. Pode passar aí. Aí falando agora da correlação, né, entre manejo e qualidade da carne. O que eu falei anteriormente mesmo, a insensibilização, ele já entraria aí nesse manejo, né, que culmina na qualidade da carne, né. Os fatores aí pré-abate, eles vão influenciar diretamente na cor, capacidade de retenção de água, pH, maciez, suculência, aroma, pois são eles que podem ser afetados por mudanças, né, que ocorrem durante a conversão do músculo em carne. Então, assim, é possível a gente obter carne de qualidade pelo controle, tanto durante toda a vida do animal, né? O animal não pode sofrer muito estresse durante nenhum momento da vida, e até mesmo no momento pré-abate. Pois animais que estão em estresse, eles vão desencadear aí, uma série de reações que vão culminar com a piora dessa qualidade da carne, né? Que vão desde o aumento da temperatura corporal e da frequência respiratória, passando por alta concentração de cortisol sérico, glicólise rápida, e vai ter a queda do pH muscular, né? Aí vai ter a rápida desnaturação proteica, resultando em um rápido estabelecimento do rigor mortis. Então, a combinação desses fatores vão promover alteração na conversão normal do músculo em carne,
ficando assim a carne mais dura e mais escura. E essas carnes que têm a coloração mais escura, um vermelho mais escuro, elas, além de apresentar um pH inadequado, vão ter efeitos sobre a qualidade e na vida útil, né, desse produto. Vai ser um produto que não vai ter a mesma durabilidade de uma carne com melhor qualidade. Já o animal que ele sofre o estresse agudo, vai levar uma queda excessiva do pH. Aí vai poder formar uma carne PSE, né, que é aquela carne com pH ácido, que não é muito comum para ovino e caprino, né? É mais comum em suínos. Além disso, o pH do músculo exerce influência sobre vários aspectos na qualidade dessa carne, como a captação da retenção de água, por exemplo, força de cisalhamento, bem como propriedades organolépticas, como a maciez, suculência, flavor, aroma, cor da carne. É isso aí. Passar. Bom, como podemos ver, essa demanda crescente na produção dos alimentos processados e comercializados, eles têm passado por muitas mudanças, com algumas consequências indesejáveis desde o abate, desde o corte até a comercialização nos supermercados. Então, decorrentes de contaminações são exemplos as intoxicações, as infecções e mortes, que estão cada vez mais frequentes. Então, isso tem provocado uma mudança no hábito do consumo da população. Então, a população quer um produto que seja de melhor qualidade, e isso eles procuram alimentos mais seguros. Então, a rastreabilidade, ela ajuda muito, porque ela é uma ferramenta ideal para que se produza alimentos seguros. E que ela vai ajudar o mercado, vai atender o mercado, o que o consumidor está precisando de um alimento mais seguro. Então, isso não é uma exigência comercial feita pelos consumidores. Não é uma prática obrigatória para os produtores, porém, produtos que usam essa ferramenta de alimentos rastreáveis, eles tendem a ter preços melhores no seu produto, que o consumidor ele vai valorizar mais esses alimentos seguros. Então, colocamos aí, a rastreabilidade é a capacidade de encontrar o histórico de localização e a utilização de um produto por meio de identificação registrada, que nada mais é do que uma escritura zootécnica mais apurada do animal. Então, é onde se encontra todas as informações do manejo geral do animal, do controle ambiental, controle sanitário, controle nutricional, de todas as fases de sua vida. E como é feita essa rastreabilidade? É feito por uso de chips que são colocados no animal, que conseguem ser captados por antenas, colocadas até 1 metro do animal. E também pode ser utilizado os brincos, que é uma prática mais utilizada. Esse código de identificação é único, então cada animal individualmente vai ter seu código único. Então, como funciona? Se for identificado algum problema durante o ciclo de vida do produto, desde o abate, do corte e da comercialização, exemplo é contaminação. Vai ser identificado pelo sistema de rastreabilidade, que vai permitir qual o animal que gerou o corte ou o lote de animais que possibilitou essa infecção, essa contaminação. Então, vai poder utilizar uma ação mais rápida. Então, as carnes que foram contaminadas serão identificadas mais rápidas e vão ser retiradas do mercado. Então, ele vai evitar com que mais problemas se alastrem. E a eficácia desse sistema pode proporcionar imediata correção. Então, vai diminuir a contaminação de muitas pessoas ao mesmo tempo e também vai diminuir os prejuízos financeiros, tanto do produtor quanto de quem comercializou. Então, com isso, vai aumentar a segurança alimentar e a qualidade do produto, porque vai ficar mais certo, assim, a produção vai ser mais toda certinha e fiscalizada de acordo com a rastreabilidade. E ele é um sistema trabalhoso,
e caro se for empregar o uso dos chips. Os brincos são os mais utilizados porque é uma coisa mais barata, né, de se utilizar. Pode passar. O abate clandestino. A gente começa a falar de abate clandestino aí, nós temos um dado que o abate clandestino na caprina e ovinocultura, ele é maior do que o abate oficializado. Então, isso é informação assim que bate muito no comércio desde a produção até o comércio de varejo. E o porquê desse abate clandestino? Porque é um abate mais fácil de se fazer comparado ao do bovino. A fiscalização é precária e falta um pouco de incentivo à produção do abate e venda de carne de cordeiro e de caprino no Brasil. Esse abate é ruim tanto para quem compra quanto para quem vende, porque quem compra não vai saber de onde que essa carne está vindo, não vai saber se esse animal estava doente, não vai saber a idade dele, não vai saber qual o manejo, se ele foi maltratado, se ele não foi. Tem uma variável muito grande. É ruim para a fiscalização, que não tem a sonegação de imposto aí dos dois lados. Então, engloba aí todo mundo que é um abate prejudicial. Então, ele não é recomendado, ele é fiscalizado, ele tem multa. E Nordeste afora aí já tem vários programas de qualidade de carne ovino. Por exemplo, a Universidade Federal da Paraíba mesmo já criou, em parceria com algumas fazendas da região, um mecanismo de abate, de especificação de corte, criação de novos cortes, para demandar uma conscientização do abate sanitário correto dos animais e uma agregação de valor ao produto do proprietário. Aqui no estado a gente tem já uma marca reconhecida nacionalmente de ovino, que é o Cordeiro Baby Black, e está em ascensão, está dando muito resultado e cada vez mais vamos tentar aí conscientizar sobre o abate fiscal desses animais, uma melhor comercialização da carne da ovina e caprina. Pode passar. Aí tá as referências. Muito obrigado e a todo mundo.